Fala aí, carismáticos! Sejam bem-vindos a mais um Carisma Podcast. Nós estamos aqui para nós falarmos sobre um assunto que eu acho de extrema importância e relevância. Nós estamos aqui com ninguém mais, nada menos que ele, nosso pastor, coordenador, pastor Anderson da Silveira, está aqui para falar conosco sobre Ministério de Ajuda. Pastor Anderson, fala um pouco aí para nós, não sobre assunto, mas sobre o senhor. Sobre eu, né? Quem sou eu, de onde venho, para onde vou? Cara, tu sabe que foi uma matéria que me veio como desafio, né? O Ministério de Ajuda é uma matéria do Carisma e agora, inclusive, tá sendo agregada dentro de outra matéria. Eu tomei ela como um desafio, normalmente não é a matéria que eu dou no semestre proposto, mas como viria um outro professor para dar a matéria que eu sempre dou, eu lancei o desafio a mim mesmo de dar Ministério de Ajuda e fui muito surpreendido porque a matéria fala muito ao meu respeito daquilo que eu tenho vivido no ministério, né? Aquilo que eu tenho vivido na minha vida de saber quem eu sou, de qual a minha posição no ministério, de estar ali servindo o corpo, seja na área que for. Não, sabe que isso é interessante porque eu posso observar isso e tem sido inspirador, sinceramente. Mas antes de nós continuarmos esse assunto, eu quero pedir para você que está aí, conectado, assistindo, para você se inscrever no canal do Carisma Podcast, deixar o seu like, comentário, compartilhar com outras pessoas, porque se esse conteúdo, se tudo que está sendo gerado nesse canal tem abençoado a sua vida, é nada mais justo e mais abençoador, não sei se essa expressão correta, seria você compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas também. Sejam abençoadas também. E pastor Anderson, eu tenho acompanhado um pouco a vida do senhor, né? Eu tenho o seu dia a dia e tal, e eu tenho observado muito. O senhor falou aí que essa matéria, ela foi um desafio para o senhor, é algo que o senhor tem vivido, e eu posso dizer que eu tenho acompanhado um pouco, eu observo sim. Muitas coisas do que o senhor ministrou nessa matéria, do que essa matéria trata, eu observo o senhor se movimentando dentro delas. Eu observo. Eu queria que, se o senhor pudesse já introduzir, falar um pouco sobre esse Ministério de Ajuda para nós. O que é o Ministério de Ajuda? O que a Bíblia fala sobre ele? Né? Porque até então a gente ouve muito falar dos 5 ministérios, né? Sim. Dos 5 dons ministeriais. Inclusive temos um podcast aqui sobre os dons ministeriais. Exato. Né? E eu queria saber assim, sobre o Ministério de Ajuda específico. O senhor fala um pouco sobre esse ministério específico para nós. Por gentileza. E o detalhe, e como é que ele consegue tocar nesses outros 5 ministérios? Se a gente pode dizer que ele toca, claro. Não toca, se faz parte, se não faz, como que ele se move junto, assim? Quero, acho que falar sobre esse ministério, eu vou abrir aqui algumas referências para a gente acompanhar durante esse tempo, né? Entender que, de onde é que a gente pinça, né? Onde é que a gente retira essa ideia dos 5 ministérios, né? Quando a Bíblia fala no livro de Coríntios sobre os dons, que existem alguns dons de socorro, ou em algumas outras versões, o dom de ajuda. Como é que isso funciona, né? O dom de serviço, né? Então, a gente entende que não existem apenas os dons listados anteriormente, como a gente já falou em outros podcasts, que nós falamos sobre o dom os dons ministeriais, né? O mestre, o pastor, evangelista, profeta e o apóstolo. Esses são os 5 dons ministeriais. Dentro dos dons espirituais, é aquela lista de 9 dons em 1 Coríntios 12, sim, que a gente falou também em outro momento com o pastor Paulo aqui, mas que existem mais que isso. E Romanos capítulo 12 vai trazer uma outra lista, né, de dons. Pedro vai falar sobre isso. Enfim, que falam sobre alguns dons de serviço. Vai falar sobre o próprio dom de serviço em si, o dom da contribuição. Em algum momento fala sobre hospitalidade, mais à frente, como prática, né, dos santos. Enfim, uma lista de dons em Romanos capítulo 12, entre o versículo 7 até o 12, se eu não me engano, até o 14. E essa lista de dons, trazendo essa conotação de serviço, né? De um outro processo. Mas dentro de todos os dons, todos eles são para edificação do corpo e automaticamente os dons
são e fazem parte desse ministério de ajuda, né? Porque pensando assim, né? Pensando num processo hierárquico, né? Biblicamente, eu tenho Cristo como cabeça da igreja. E tudo que vem abaixo dele para edificar o próprio corpo dele, de alguma forma são ou fazem parte do ministério de ajuda do reino. Porque eu não sou pastor só na minha igreja. Se eu tenho o dom, se eu exerço o dom pastoral, se foi me concedido o dom pastoral ou o dom de mestre, ou seja o que for, eu exerço isso na minha vida como um todo para o corpo de Cristo em tudo, né? E em alguns momentos, inclusive, a gente vai falar dentro desse contexto bíblico sobre o transbordar, que é ir além com o seu dom. Não se trata apenas de fazer uma escala na igreja, ou de atender alguém, ou de profetizar, mas que isso de alguma forma possa transbordar. E o transbordar é alcançar pessoas que talvez não estejam inseridas nesse contexto. Então, Cristo como cabeça, todos os dons falados biblicamente, né? A lista de 1 Coríntios 12, a lista de Romanos 12, a lista de Efésios 4, todos eles contribuindo como ajuda do corpo. E dentro do ministério, assim, a nível mais local, se a gente fosse entender, né? Eu tenho um pastor local exercendo o ministério e essa galera que está embaixo, né, hierarquicamente, contribuindo para a ajuda desse ministério. Que existe uma direção liberada sobre o pastor. E esses homens e mulheres que estão abaixo desse pastor estão ajudando e contribuindo para a visão que Deus deu para ele. Pensando nesse sentido, é como se nós estivéssemos olhando lá para o Apocalipse, né? As cartas endereçadas à igreja, Deus dirigindo uma visão, exortando ou corrigindo ou mudando ou ali ele elogia as igrejas, né? Existe uma série de informações a respeito de cada igreja e cada carta é dirigida ao anjo da igreja. Sim. Não é dirigido ao corpo, não é dirigido ao membro, não é dirigido ao carinha que está lá, não. É dirigida ao anjo da igreja. Então, se Deus estabelece alguns processos hierárquicos dentro da igreja, e a gente fala muito sobre isso no carisma, nas aulas de submissão e autoridade, né? Entendendo o que é isso biblicamente, quando que é uma autoridade, quando que a autoridade de fato se torna opressiva, enfim, uma série de coisas. Mas o fato é que existe uma hierarquia. E a visão de Deus para a igreja, para esse ministério local, é compartilhada com o anjo da igreja. Sim. Ou seja, o pastor, né? E esse pastor vai à frente desse ministério, executando a visão, e todo esse povo que vem embaixo servindo a igreja vai trabalhando nesse ministério de ajuda dentro da visão que ele deu. Então pode ser que eu tenha o pastor lá em cima, né? E eu tenha pastores embaixo servindo como ministério de ajuda, que eu tenha apóstolos embaixo servindo como ministério de ajuda. E é por isso que a gente frisa muito, a gente falou nos dons ministeriais, que tem esses dons, essas nomenclaturas de dons, não servem de grau hierárquico. Elas servem de organização de corpo, de organização de dom, né? Então, algumas denominações usam, né, o apóstolo, por exemplo, como alguém de cargo superior, e nós entendemos biblicamente, né, que esse apóstolo pode ou não estar à frente, mas de fato é que ele está inserido num corpo, contribuindo para o corpo, e em alguns momentos ele vai estar abaixo do pastor, nessa liturgia que nós temos de igreja, nesse contexto, né, que o pastor está dirigindo a igreja, ao anjo da igreja, e essa galera toda vem embaixo aí servindo, seja ele qualquer dom. Tem a ver então com serviço e não com posição. Fato. Com posição, fato. Né? Eu entendo assim, né? Eu entendo que tem muito mais a ver com aquilo que eu exerço do que com a posição que eu ocupo, né? Então, analisando dessa forma, se tem a ver com serviço, então é um ministério onde abrange tudo e todos dentro do corpo. Sim. Independente de uma posição? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Independente de uma posição. Tem algumas igrejas, né? Aí a gente precisaria falar em outro momento de governo, né? Governo de igreja, porque tem várias formas de governo, né? Um governo episcopal, governo... Enfim, né? Não é bem esse o termo, né? O assunto, mas entendendo biblicamente que não importa se eu sou apóstolo, se eu sou mestre ou se eu sou pastor. Eu estou ali para servir o corpo, e isso fala muito mais a respeito da função que eu tenho, né? Do que da posição que eu ocupo. Sim.
Até porque, né, entrando na aula de ministério de fato, né, todos nós temos um chamado. Um chamado. Que em Mateus 20, Jesus fala sobre isso, né? Que aquele que quiser ser o maior, sirva, né? E chama esse moço aí que está querendo servir, ou seja, nós, um chamado universal para o corpo, chama usa a palavra grega diáconos, que é aquele que serve. Então, todos nós, indiferente do lugar que eu ocupo no corpo, se eu estou numa posição hierárquica mais alta ou mais baixa, esse chamado me atinge. Eu posso estar exercendo o meu dom de apóstolo, mas antes de ser um apóstolo, eu sou chamado de diácono. Sim. Eu sou diácono e eu sirvo ao corpo. Então, tem muito mais a ver, sim. Tá, então, já aproveitando essa palavra aí, diácono. Diáconos. Cara, olha, aí, nossa... Aí vai dar um pano pra manga. Ixi. Vai dar um pano pra manga, porque às vezes tem pessoas, eu já conheci situações de que as pessoas batiam no peito e diziam, porque eu sou diácono da igreja. Que bom, cara. Né? Eu também sou. Será que a questão... Nós será somos, que vós sois, eles são. Será que as pessoas conseguem entender o grau de gravidade quando a palavra fala sobre ser diácono? Como diz em Atos 6, será que o senhor pode explicar para nós quais são as exigências de um diácono? O que é necessário para um diácono? Vamos abrir Bíblia aqui para o povo. Né? Será que a pessoa que se diz assim, eu sou o diácono, ela cumpre aqueles requisitos? Meu celularzinho tá deixando eu na mão aí. Se você quiser patrocinar o Pastor Anderson aí com celular novo, nós estamos recebendo iPhone 12. Olha aí. Olha aí. O cara vai longe, né? Livro de Atos. Atos 6, se me acordo bem, vai falar acerca ali do que é necessário, né? Quando são separados eles para servir. A Bíblia diz, né, e aí eu vou aproveitar para falar também sobre grau de importância, né? A galera que mistura aqui. Mas, e antes de falar de diáconos, o que é importante a gente esclarecer? Quando a gente olha para Atos 6, que é a escolha dos 7, né? O título, para quem tem as Bíblias que tem os subtítulos, ela vai falar sobre a escolha dos 7. E esses 7 cuidariam da distribuição do alimento, serviço das pessoas e tarará. E tem algumas pessoas que misturam isso. O garçom da turma. O garçom. O garçom, né? Da turma. Como um grau de importância, né? Que os apóstolos, aqueles que tinham dado as testemunhas oculares de Jesus, né? E tinham andado com ele, elas que estão ali, elas dizem assim, nós não devemos deixar o ministério da palavra e a oração para nos dedicar a isso. Então, vamos escolher algumas pessoas para isso e para que a gente possa, então, se dedicar àquilo que a gente estava fazendo. E parece que algumas pessoas leem isso de forma errada. Sim. E não significa que ser diácono é menos importante que se dedicar ao ensino e à oração. Muito pelo contrário, todos eles exercem o mesmo grau de importância. O mesmo grau. É tão importante servir quanto é tão importante se dedicar ao ministério da oração e ao ministério de ensino da palavra. O que é o detalhe? Existe aqui uma conotação específica dentro do processo da igreja que esses caras precisavam doar mais tempo em função da expansão da igreja, do ensino das pessoas, né? E eles não podiam, naquele momento, exercer aquela função. Então, vamos separar algumas pessoas para isso. Eles exercem no mesmo grau de importância, sim, né? Que os discípulos, por quê? Porque era tão importante servir as viúvas e os órfãos quanto ensinar a palavra. E aí, quando eles fazem isso, cara, é incrível. Eu falo mais ou menos assim na aula. Se eu for considerar a função de fato dos discípulos, dos diáconos, né? Eles, de alguma forma, eram os garçons da galera. E com isso eu não quero menosprezar de forma nenhuma o ministério diaconal. Muito pelo contrário. Sim. Honrar. Mas a Bíblia começa falando assim, ó, no versículo 2, a resposta não é certo. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Essa questão que o senhor falou sobre desprezar é importante o pessoal achar que, né? Porque eles se levantaram num momento de necessidade. De necessidade. Poxa, tinham pessoas sendo esquecidas de ser servidas. Né? Então eles se levantaram num momento de necessidade. E ele diz assim, ó, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus. Então estou falando que eles não podem servir do outro lado. Sim.
Mas estão dizendo que em uma função de tempo e demanda de serviço, havia outras coisas impostas a eles, aos discípulos, aos apóstolos daquele tempo, que eram prioridade. Havia uma prioridade para eles no ministério da palavra. E eles continuam, não é certo então negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. E aí, cara, quando eles impõem as condições aqui, bicho, assim, irmão, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Então, o cara que está sendo escolhido para exercer a função de diácono, os requisitos dele são bom testemunho, cheio do Espírito e homem de sabedoria. Eita! Aí, cara, tu para pensar o seguinte: se o cara que é escolhido para servir as pessoas, servir as mesas e fazer a distribuição do alimento, tem que ter boa reputação, bom testemunho, olhar para a vida do cara e achar ele de forma que ele seja, a vida dele esteja num processo impecável, que ele seja cheio do Espírito e que ele seja cheio de sabedoria para servir a mesa. Eita! Mano, tem líder e pastor que não preenche esses requisitos para liderar uma igreja. Eita! Né? Que vira e corte aqui, azar. Azar não, do governo. É importante. Não marca ninguém, não. Né? Não marca ninguém. Mas tem gente que está exercendo um alto grau do escalão da igreja, se é assim por dizer, dentro da hierarquia, e o cara não tem isso. Só que o padrão bíblico é alto. Em outro momento a gente fez um corte aqui acho que foi na matéria de caráter e integridade. Não vou lembrar. Mas que a gente fala sobre o padrão, a altura do padrão de exigência bíblica para esse processo. Cara, é muito alto. Então imagina se o cara está pedindo isso, se os discípulos, os apóstolos estão pedindo isso para servir as mesas. Imagina o que é a exigência para eles que estão servindo o ministério da palavra na oração. Isso é muito alto, cara. É muito alto. O padrão é alto, irmão. Aí, hoje em dia tem pessoas que querem servir de tipo assim, vamos lá, vamos rasgar tudo aqui, de qualquer jeito. De qualquer jeito. E não Às dá, vezes né? não organiza a vida, não organiza... Cara, o negócio é triste. É triste. A gente que... Não dá. E a palavra diáconos vai falar sobre esse serviço, né? O grego fala sobre essa questão do serviço às pessoas, né? Uhum. De prestar essa assistência. Sim. Então, estamos falando que não existe nenhum termo diferente. Cara, você foi chamado para servir as pessoas, entregar alimento, servir a mesa, e para isso você precisa ter esse padrão aqui. Isso é forte, cara. Não dá para fazer de qualquer jeito, não. Não dá para negligenciar. Essa é a intenção. Eu trouxe essa pergunta que passou para a gente conversar sobre esse assunto justamente porque é importante. Tem muitas pessoas que querem servir de qualquer jeito. Não querem organizar a vida, porque acha que é assim de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. É um texto bíblico claro que traz para nós aqui essa referência, mostrando que, poxa, o pessoal ali, para poder servir as pessoas que estavam ficando para trás, tinham que ter essas características, que tinham que andar dentro dessa linha. Obrigatoriamente. É obrigatoriamente. E às vezes tem pessoas que ficam chateadas e bravas porque a gente faz exigências e nada mais é do que bíblicas, né? A gente pede que a pessoa, para servir no ministério, tem que estar assim. Então, pastor, já aproveitando esse que a gente está falando sobre diáconos e exigência de diáconos e tal, que a gente percebe que foi necessário ser levantado pessoas naquele momento... Hoje tá bom, tem pão de queijo, rapaz. Aí. Foi necessário, naquele momento, ser levantado pessoas para auxiliar ali naquele momento, algo que os apóstolos não estavam, né? Não tinham como, né? Naquele momento. Deixa eu piorar um pouco isso aqui pro povo que tá em casa. Vai lá. Posso acabar um pouco mais com a vida deles? Vai lá. Meu, tem um termo que a gente usa constantemente na igreja, que é quando fala sobre ministro, né? E o termo, eu usei a referência aqui, especificamente em 1 Coríntios 4. Diz assim, pois importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, encarregados dos ministérios de Deus. Cara, essa palavra ministro, eu queria fazer... Pensa num gráfico, né? O cara vem, assim, daqui a pouco alguém chama ele de ministro. O cara, né? Sou o cara, sou ministro, né? O apóstolo Paulo diz que eu sou ministro. Mano, e a ideia não é essa. Não é assim. Não é pra assim? É assim. Eita. Porque ministro
Eu vou fazer um grego transliterado aqui, né? Se tiver alguém que deseja patrocinar a gente aqui com aula de grego, fique à vontade, né? Fica a dica aí, você que entende grego. Mas a palavra grego é ruperetes. Bicho, essa palavra aqui, uma das conotações dela, e a que mais se encaixa biblicamente aqui no que Paulo está falando, é que esses caras eram remadores de baixa categoria. Eles ficavam... pensa naqueles barcos antigos que tinham, né? Os remos grandões, a galera lá remando assim... Tinha alguém que batia tambor pra manter o ritmo, né? Aquela situação. E ali a galera aqui, né? E tal. Essa galera, o Ruperetes aqui, era o cara que ficava lá no fundo do navio. Normalmente era uma galera condenada à morte, a qualquer coisa. Ele não tinha outra opção na vida. Ou ele remava ou ele morria. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto, cara, eu quero que vocês me considerem como aquele cara que não tem outra opção na vida a não ser servir a Cristo. Eita. Bicho, eu tô lá embaixo, tô no porão do navio, tô no mais profundo, acabado, destruído, e eu estou condenado a servir a Cristo. Tipo, a minha vida não importa, o que importa é Cristo. Não é que não importa, eu não tenho. Eita. Não é o caso que não importa. Ele muda a definição. A minha vida... Não, mano. Ele não tem outra vida. Não existe. Porque esse cara que estava lá no mais profundo, ele estava no meio do suor, no meio da umidade, no meio às vezes ele era incentivado com uma chibatada, né? O cara não tem vida fora disso. Não existe. Porque ou ele vai pra masmorra morrer, ou ele é condenado à morte, ou ele é enforcado, ou ele é crucificado. Cara, alguma coisa vai acontecer. Ou ele morre, ou ele rema. Sim. Não tem outra opção. Então, quando ele fala isso, assim, cara, eu não tenho outra opção. Então, eu quero que vocês me considerem assim. Eu sou ministro. Eu sou esse remador de baixa categoria que não tem outra opção na vida a não ser remar pelo evangelho. A minha vida só cabe, só existe, só faz sentido. Ou melhor, eu só tenho vida remando pelo evangelho. E eu tô no fundo do navio e olha como isso se encaixa no Ministério de Ajuda. Eu não sei para onde é que eu tô indo. Eu não sei para onde que o barco tá direcionando. Eu não sei se é dia ou se é noite, porque eu tô no porão. A não ser pelas frestas do navio que talvez entre uma luz do sol e me diga que hora é, eu não tenho outra direção a não ser remar e fazer com que aquele barco, a igreja, o ministério, o evangelho chegue aonde tem que chegar. Eu sou a força braçal desse evangelho. Então olha o que Paulo está dizendo aqui. Vou voltar ali pra gente entender. Vou ler de novo, né? Assim pois importa que todos nos considerem ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ou seja, eu só tenho vida se eu estiver remando pro evangelho, dispensando os mistérios de Deus. Só por isso que eu sirvo. Cara, então, sabe assim, se o cara já entender diácono, né, as qualidades, as exigências de um diácono, e aqui nesse momento, quando Paulo fala, eu sou ministro, eu faço parte do mais baixo calão de serviço, eu tô lá no fundo, cara, minha vida só tem sentido remando. Senão eu nem tenho vida, eu vou morrer. É isso que ele compara. Nos considerem assim. Eu só vivo por causa do evangelho. Eu só sirvo por causa do evangelho. Eu só sirvo para o evangelho. Sirvo para mais outra coisa. Aleluia. Aleluia. Podemos dizer, analisando assim todo esse contexto. Deu corte, então, hein? Olha aí. Tá ajudando os editores aí. Vê, né? Analisando esse contexto, assim, eu quero entrar num termo. E deixa eu deixar aqui dito, né, que a Soul Produções, os nossos queridos parceiros, né, o pãozinho de queijo deles é fantástico. Então, se você quer vir gravar podcast, pede pão de queijo. Então, nós podemos dizer assim, professor, é um termo que eu acho bem bacana, o senhor já ministrou na minha vida acerca desse termo, e eu vejo uma ação próxima ou parecida, assim, com isso. De, por exemplo, os apóstolos não podiam servir, levantaram 7 pessoas que pudessem servir com aquelas características, exigências, né? Para ministrar, né? Ou seja, dar tudo que tinha ali em prol da igreja, do corpo, desse navio, né? Que estava necessitando daquela hora. É bem como, né, no Antigo Testamento, que a gente pode dizer o escudeiro. Cara, podemos dizer dúvida. isso, que
Fala um pouco sobre o escudeiro, pastor, porque o escudeiro era o responsável pelas armas de um soldado. Ele ficava ali guardando da galera que estava em escalões mais altos, né? O soldado em si, ele poderia ser o escudeiro, né? Sim. Então, como é que a gente entende a função do escudeiro? Acho que tem alguns episódios que falam sobre isso, né? 1 Samuel 14, para mim, é essencial. A gente entender o ministério de ajuda, precisa entender 1 Samuel 14. Sim. Quando Jonatas está atacando os filisteus e ele chama o escudeiro dele para avançar, só os dois, contra o exército dos filisteus inteiro, que estavam organizando um contra-ataque contra aquilo que Israel tinha feito, sob a liderança de Saul, né? Então, começa ali capítulo 10, Saul sendo ungido, depois o ataque, daí eles organizam um contra-ataque, e Jonatas e o escudeiro vão atacar os caras, né? Sozinhos, e aí eles fazem ali algumas coisas, e é incrível esse processo desenhando, cara, porque a gente vê as funções do escudeiro se desenhando. A lealdade desse cara que estava com ele, sim, né? Ele não se importava com a própria vida, ou melhor, ele não servia para outra coisa, né? Comparando aquilo que a gente viu no Novo Testamento, senão para servir aquele que tinha convocado ele para essa função. Ele só prestava para isso. O que Jonatas fala ali é o seguinte, cara. Olha, nós vamos atacar os filisteus, só eu e você. Talvez o Senhor nos livre. Talvez. Não era nem... Não sei. Deus não me falou nada. Vamos lá. Talvez o Senhor nos livre. E aí ele completa com fé. Porque pro Senhor não importa livrar com muitos ou com poucos. Se você ler 1 Samuel 14, você vai entender isso aqui. E aí, cara, eles atacam. E Deus entrega. Eles fazem uma prova com Deus. Deus entrega ali o exército na mão deles. Eles avançam. E qual é a função do escudeiro? Naquele contexto. Então, o escudeiro era o pajem ou o carregador de armas e algumas outras coisas. Eu já falo sobre isso. Mas os caras estão atacando, o Jonatas está na frente, derrubando, e o escudeiro vem atrás, matando o exército inimigo. Ou seja, aquele que era o líder estava na frente, abrindo o caminho, fazendo com que houvesse o avanço, e o escudeiro vinha atrás, terminando o trabalho que o seu senhor tinha começado. Então, aquela função naquele momento, ele impõe as armas do seu senhor e começa a terminar. Ele continua terminando o serviço, porque a Bíblia diz em 1 Samuel 13 que não haviam armas em Israel, a não ser Jonatas e Saul. Se o escudeiro estava terminando o serviço e matando os caras, ele provavelmente estava usando a arma de Jonatas. Jonatas, então, compartilha a arma com ele. Assim, cara, eu tenho uma arma, eu preciso entregar essa arma na tua mão, porque eu vou fazer uma função e tu vem atrás de mim fazendo outra função. Né? Em outro momento, o escudeiro está à frente defendendo. Aí tem um episódio em que o escudeiro não cumpre o seu papel. Né? Eu não sei se você sabe, você que está em casa, né? Mas se você ler atentamente 1 Samuel capítulo 17, você vai ver que Golias tinha um escudeiro. E a Bíblia diz que o escudeiro vinha à frente dele. Olha a função trocando aqui. Né? Quando ele está com Jonatas, ele está atrás, finalizando o serviço que está começando. Agora ele está com Golias, ele está na frente. Quando ele está na frente, provavelmente ele está de fato segurando o escudo do seu senhor. Sim. E tu imagina, cara, que não deve ser qualquer escudeiro, porque para carregar um escudo que defenderia Golias, nossa, não pode ser um cara muito pequeno. Sim. Então, às vezes a gente tem a ideia que o escudeiro, que é o cara franzininho, que é o cara que não prestava pra mais nada e tal. Não, o cara tem uma função extremamente importante. Porque o escudeiro de Jonatas também tinha treinamento de guerra, precisava pra provavelmente, o cara tá avançando e o outro tá matando. Aí daqui a pouco o cara tá empunhando o escudo. Só que o problema é que o escudeiro de Golias não cumpre o seu papel. Porque a Bíblia diz que ele foi acertado na fonte, na cabeça, com uma pedra, e eles vinham correndo, né? O relato bíblico em 1 Samuel 17 é que Davi vinha correndo de um lado e Golias vinha correndo de outro. Então eles vinham de frente um pro outro até que se atacasse. Quem que estava na frente aqui? O escudeiro. O escudeiro estava na frente. E se a pedra de Davi veio da frente e acertou Golias, o escudeiro falhou. E o escudeiro falhou, Golias foi ferido mortalmente. Então aqui nós temos um episódio em que o escudeiro não cumpre o seu papel. Lá, 1 Samuel 14, o cara é exímio no que faz. 1 Samuel 17, o cara já não consegue fazer o que fazia. E pior ainda,
Porque o que matou Golias não foi a pedra. É isso aí que eu tô refletindo agora. Porque se ele falhou 2 vezes, né? 2 vezes. Porque ele falhou a primeira vez e não tem impedido a pedra de atingir o seu senhor. Mas também depois que o seu senhor foi atingido e estava caído... A Bíblia diz que Davi não tinha espada. Que ele pega a espada e corta a cabeça do gigante. Quer dizer que ainda havia a oportunidade de Golias ser defendido pelo seu escudeiro. Naquele momento, onde está o escudeiro? Sei lá, tinha corrido, não sei. Tinha ficado com medo. Sim. Não sei. O fato é que ele não cumpriu o seu papel. Então a gente vê uma batalha ganha em um momento... por causa do escudeiro. Sim. Em outro momento, a batalha é perdida por causa do escudeiro. Sim. Né? Em outro momento, o próprio Davi, né, que está ali, Davi está cumprindo uma função de escudeiro. Porque entre o capítulo 14 e o capítulo 17, Davi é separado como escudeiro de Saul. E a Bíblia diz que ele ia e voltava. Quando Davi estava tocando harpa para Saul, não era só porque ele tocava bem. É porque era uma das funções dele como escudeiro de Saul. Uhum. Quando ele está lá defendendo o exército e defendendo o próprio rei, ele não está só defendendo o exército, alguma coisa assim. Ele está cumprindo o seu papel. Porque a Bíblia diz que ele era escudeiro de Saul. E olha o processo de lealdade se desenhando com o escudeiro. Sim. O escudeiro tem que ser um cara leal. Em quantos momentos Davi teve a oportunidade de matar Saul porque era ungido? Sim. Ele não deixava de ser ungido porque era escudeiro. Ele estava aguardando a posição que Deus o colocou até que Deus o trocasse de posição. Aí fica uma dica para quem é escudeiro, né? Vamos dizer assim, para quem é o servo, para quem é o que está ali auxiliando o seu líder. De repente você está aqui nos vendo. E você faz parte de algum ministério, de alguma denominação. Enfim, você está dentro do corpo, servindo ali dentro do corpo, lá remando junto com o seu líder, né? Fica aí uma dica, né? Para que você permaneça na sua posição, fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, para que o reino... né? Para que o reino avance, para que as coisas aconteçam, né? Independente, mas não sou eu que estou lá na frente. Cara, você faz parte do que Deus está fazendo através do seu ministério, do seu líder. Se voltar, né, na história do remador, o que adianta ter um capitão do navio se não tiver a força braçal que vai direcionar? Eu tenho uma direção, mas eu não tenho mão de obra. Uhum. Eu tenho a direção para conquistar essa cidade, mas, cara, o cara não vai fazer sozinho. Não é só a direção que faz. É a direção... e mais a força. Precisa da galera lá embaixo, ó, remando, para que o capitão chegue ao alvo que foi estabelecido, para que o capitão chegue no lugar onde foi estabelecido. Não é um ou outro. Chegando nessa questão de posição e serviço, eu entender a minha posição em serviço e minha posição... quem é o capitão, né? Sim. Quem é que está recebendo a direção, quem é que está recebendo a visão. Em algum momento, como é que poderia funcionar, de repente, esse processo de... o escudeiro pode, em algum momento, mudar de posição? Eu acredito que sim, né? Porque, como a gente falou sobre o próprio Davi, né? Davi serviu fielmente a Saul, foi perseguido e soube esperar o seu momento, mesmo já tendo a unção de Deus sobre ele. Uau. Esperou que Deus estabelecesse seu ministério. Cara, eu tenho algumas dificuldades... Quando eu ouço que o pessoal diz que a igreja não reconhece o meu ministério. Mano, puxa, sim, pode haver casos em que a gente está no local geográfico errado. Né? Pode ser que a gente esteja no lugar errado, o Senhor já tenha nos tirado dali, a gente não percebeu, a gente precisa estar em outro lugar, tarará, enfim, né? Mas eu vejo que na maioria das vezes... é gente arrogante que quer passar por cima de quem o estabeleceu como escudeiro. Rapaz. Que ele sabe mais que o outro, né? E aqui a posição de escudeiro não se trata de saber mais ou não. Sim. Davi provavelmente, naquele momento, já tinha crescido muito mais em Deus e ainda assim aguardava no lugar. O mesmo Deus que é poderoso para te chamar, para direcionar o profeta e para te ungir, é poderoso o suficiente para estabelecer o teu chamado. Aleluia. Cara, então vai caminhar, vai fazer tudo que tem que fazer. Em momentos o cara vai estar lá na caverna de Adulão. Sim. O cara da caverna de Adulão é ungido por Deus.
está aguardando o tempo de que Deus estabeleça o seu ministério. E ainda assim continua sendo leal ao rei. Cara, o episódio da morte de Saul. Da morte. O cara, quando vem contar sobre a morte de Saul, Davi manda matar o cara porque o cara desrespeita Saul. Olha o tamanho da lealdade daquele que foi estabelecido como escudeiro. Na morte. E o que Deus faz? Deus honra. Porque em 1 Samuel 13, Deus repreende Saul e diz assim: eu vou procurar um homem segundo o meu coração. E ele acha Davi. Então, Davi tinha o coração, né? Segundo o coração de Deus. E, cara, uma coisa que tá no coração de Deus se chama honra. E se Deus compartilha isso conosco, o mínimo que a gente tem que fazer é honrar aqueles que Deus usa para nos estabelecer. É forte. Não tem como. Não tem como. Você comenta uma coisa na aula, pegando esse gancho, que eu acho fantástico também, a formação de um escudeiro. E você fala sobre que muitas vezes você quer ser segundo o coração de Deus, que nem você mencionou aí que Davi foi um escudeiro segundo o coração de Deus, mas para isso foi necessário colocar algum Saul. Sem dúvida, né? Davi só é Davi porque enfrentou um Saul, né? Acho que tem um episódio que é fantástico, eu costumo citar. Eu amo demais um livro de 1 Samuel, para mim é um dos preferidos. Então é um livro que me ensina muito, né? Tanto como toda a Bíblia, mas é um livro que eu dedico um pouco mais de atenção para ele, por gostar, né? 1 e 2 Samuel, principalmente 1 Samuel. E eu olho Davi sendo estabelecido através do processo da vida de Saul. Aquele episódio em que Saul atira as lanças contra Davi. E se a gente jogar para um contexto atual, né? Quantas coisas lançam contra nós, e eu acho que uma das coisas que mais nos fere são palavras. Quando um líder lança palavras contra a gente, quando amaldiçoa a gente, bicho, tem um contexto, a galera sai da igreja, daí sai, o líder amaldiçoa ela, que não sei o que, lança e tal. Isso são como se fossem lanças, né? Eu tô atirando lanças contra Saul. E o livro Perfil de 3 Reis relata muito bem sobre isso, né? Fala demais, assim, com uma clareza fantástica, que normalmente o que eu faria com aquelas lanças? Eu vou tirar elas e vou jogar de volta em Saul. E Davi não faz isso. Davi não devolve as lanças que foram atiradas nele. Era um homem segundo o coração de Deus. Deus estava usando Saul para trabalhar no caráter de Davi. Deus estava usando Saul para trabalhar o coração de Davi, porque ele queria um homem segundo o coração dele. Então, às vezes, a gente reclama também daqueles que vêm para nos treinar. E tudo isso faz parte do processo de Deus. Tem gente difícil que vem para nossa vida, que é treinamento de Deus. E faz parte. Então, só existe Davi porque veio um Saul antes atirando lança e Davi soube o que fazer com as lanças. Ou melhor, o que não fazer com as lanças. O que não fazer. Então, aquele Deus que chamou Davi, que ungiu Davi, que usou o profeta para Davi, usou Saul também para forjar o caráter de Davi. E como escudeiro, ele foi formado para ser, então, o rei. Né? A formação veio da base. A base veio forte ali. Interessante. É uma coisa que também me recorda da sua aula, é a gente entender o lugar onde a gente se encontra, né? A posição ali onde a gente se encontra, tanto ou de posicional mesmo, ou de serviço, né? Afinal, serviço abrange tudo. Sim. Mas você fala acerca de Samuel, que Saul, enquanto Davi, ele permaneceu sempre na sua posição até que ele fosse restabelecido. A gente vê Saul, né? Ele querendo ir à frente de Samuel, no caso, exercer aquilo que ele não foi chamado para exercer, né? Então, e a gente vê aí uma queda dele ali. É onde ele perde o reinado, né? É onde Deus diz que, cara, acabou para ti, Pião. Acabou. Foi exatamente quando ele não fez o que deveria fazer. Ou melhor, fez o que não deveria ter feito, né? Não cumpriu a sua função. Entender que Deus, ele não dá, né? Como é que é? Ele não dá direção ao remador, né? O remador só rema. Remador só rema. O escudeiro só carrega a arma e faz o que for mandado. Eu vi uma experiência muito próxima disso, né?
um tempo atrás, uma situação local, igreja local, em que o pastor estava dando uma direção e eu não concordava com aquilo de jeito nenhum, cara. Assim, cara, isso não tá certo, isso não tá certo. Só que eu entendia também a minha posição. Assim, cara, quem sou eu, né? Eu tá falando que mas eu tava lutando demais com aquilo, lutando demais. E eu entrei, assim, num processo eu não vou dizer de rebeldia, porque eu entendo o meu lugar de obediência, mas eu fiquei muito mal com aquilo, assim, porque eu tava dando contra. E a minha preocupação era não me esforçar o necessário para que aquilo acontecesse. Sim. Eu fui orar. Tô orando ali, Senhor, trata do meu coração, Senhor, isso e tal. Um determinado dia eu cheguei na igreja, a gente estava conversando, a gente teve uma conversa sobre isso, sobre essa questão dessa direção. E aí eu fiquei tão chateado com a conversa que eu fui fazer um café. Sabe quando eu disse, eu não quero saber uma coisa, cara, eu vou fazer Fui desligar a mente. No meio do processo, por isso que café é de Deus, né? Café é demais. Deus usa o café, irmão. Eu tava fazendo o café e aí o Espírito Santo falou comigo. E, cara, foi muito claro, assim. Naquela minha discordância, o Senhor falou assim, eu te chamei para ser escudeiro. E eu não dou direção ao escudeiro. Uau. Ao escudeiro, basta estar pronto de armas empunhadas. Então, o que o Espírito Santo vai querendo me dizer assim? Cara, eu tô dando direção para aquele que está te direcionando. O teu lugar é estar pronto para obedecer aquilo que ele está falando. Uau. Então, te arrepende. Te arrepende logo que eu ainda estou te dando... Porque, cara, quando o Senhor nos repreende, ele está dando oportunidade de alinhar o nosso coração. Cara, eu disse, Senhor, muito obrigado. E aí saí da onde eu estava, deixei o café pela metade, sentei na frente do pastor e disse assim, cara, me perdoa. O Espírito Santo falou isso para mim. Preciso corrigir aqui a minha conduta. E a minha resposta foi como 1 Samuel 14, versículo 5, acho que é. O escudeiro responde para Jonatas, né? Vai agora a tua disposição será a minha disposição. Então, aquilo que tu fizer, mano, tô dentro. Vambora. Então, entendeu o meu papel, né? Sim. Meu papel precisa estar claro. Como escudeiro, pastor, você acha que é possível o escudeiro também usar as armas do seu mestre? 1 Samuel 14 de novo, né? Como eu falei um pouco antes ali. Provavelmente, Jonatas deu a espada dele, porque 1 Samuel 13 diz que não havia armas em Israel, porque os israelitas afiavam as armas com os filisteus, que é exatamente contra quem estavam em guerra. Então, a Bíblia é clara, diz no final do capítulo 13, que não haviam armas, senão a arma de Jonatas e de Saul. Senão a espada dele. Então, provavelmente, naquele momento, Jonatas compartilhou a espada e ele tinha que estar pronto para usar, né? Pronto então, para... a gente trazendo, assim, para uma linha ministerial, assim, bem simples. Bem simples. Eu posso estar ali treinando, fazendo os mesmos... vou fazer os mesmos cursos, vou procurar o mesmo conhecimento, vou procurar para me preparar para quando for a hora. Cara, o crescimento ministerial, né? Ele pode ser baseado... Eu vou definir aqui como sorte. Eu disse assim, cara, como assim sorte, né? Eu preciso de sorte para crescer ministerialmente. É uma brincadeira que eu faço falando sobre a minha definição de sorte. Já viu aquele postzinho ou figurinho ou qualquer coisa que diz assim, quanto mais cedo eu acordo e mais eu trabalho, mais sorte eu tenho? Né? Que significa que é o suor do trabalho que está fazendo aquilo ali, né? E para mim o crescimento é mais ou menos assim. Sorte é igual a oportunidade mais preparo. Não adianta Deus aparecerem as oportunidades de Deus na tua vida, no ministério, e você não está preparado. E não adianta ter preparo sem ter a oportunidade. Se eu estiver preparado, as oportunidades Deus vai criar. Então, o que o escudeiro tinha que estar pronto, com treinamento em dia. Porque em algum momento ele ia precisar usar a espada. Em algum momento ele ia precisar usar o escudo. Ele tinha que ter esse treinamento completo para que ele soubesse usar, ou carregar, ou fornecer, ou cuidar da arma que o seu Senhor precisava. Então, como que eu me porto no ministério? Cara, eu me porto dessa forma. Eu tenho sorte no ministério. Eu preciso estar preparado, preciso ter oportunidade. Se eu estou preparado e a oportunidade chega, mano, tô aqui, tô pronto.
né? Eu tô com todo o treinamento em dia, eu tô com todas as armas, eu sei empunhar todas as armas, eu sei usar o escudo, eu sei usar aqui, eu sei ajustar a armadura. Mano, tô aqui. Tô pronto. E o que Deus vai fazer? Deus vai criar a oportunidade e vai te levar para outros lugares. Talvez em algum momento, né, vai fazer como fez com Davi. Davi teve uma vida de preparação, cara. Uma vida inteira de preparação para que pudesse chegar ao trono. Em algum momento a sorte brilhou para Davi. Não é sorte, a gente tá aqui brincando, parafraseando, né? Sim. Dizendo sorte, mas não é. Cara, o cara veio se preparando a vida inteira. Teve algum momento em que Deus estabeleceu. Primeiro ele reina, né? Então, primeiro em Hebrom e depois em todo Israel. Ainda havia mais uma etapa para ser vencida. Deixa eu provar mais um pouquinho do teu coração. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Cara, isso é incrível. Sorte, oportunidade, mas preparo. Isso aqui é uma dica que, assim, para você que diz assim, já que então eu sou só o escudeiro, né? Não preciso, vou ficar só aqui, cumprir minhas escalas, andar ali no... né? Não preciso ir mais, não preciso... Pra quê? Pra que fazer seminário? Pra que ler mais a Bíblia? Se o cara quiser, mano, uma referência de Novo Testamento, eu posso dar também, né? Atos capítulo 13. Atos capítulo 13 diz que os irmãos ali estavam servindo e jejuando. E que enquanto eles estavam servindo e jejuando, o que o Espírito Santo falou? Separa para mim. Olha só. Saulo e Barnabé, para a obra que tem chamado. Cara, o que aconteceu aqui? Esses caras estavam servindo a Deus, servindo a igreja, servindo aos irmãos. E em algum momento o Espírito Santo disse, cara, esses caras estão prontos. Eles já se prepararam. Preciso criar uma oportunidade para eles. Para o reino expandir. O que Deus fez? Deus deixou eles lá, né? Paulo teve aqui todo aquele processo de preparação. Eu não vou lembrar quantos anos foram. Se você sabe quantos anos foram a preparação de Paulo, digita aqui nos comentários aqui, né? E aí, em algum momento, ele servindo, Deus separa ele para o ministério. O que ele fez? Se preparou. O que Deus fez? Criou a oportunidade. E a sorte brilhou para o ministério de Paulo. Não tem sorte. Vai lá. Ele que teve... Cara... Tá servindo, cara. Quem é que vai ser quem é que nós vamos enxergar na igreja? Os líderes, os pastores. Quem é que eles vão enxergar? Quem tá servindo. Eu quero chegar em tal lugar. E, cara, almejar o ministério não é pecado. O problema é chegar a esse lugar a qualquer custo, Sim. né? Tem gente que sai da igreja porque daí ninguém deu oportunidade para ele quer abrir uma igreja própria. Cara, isso tá errado, né? É Deus que separa, não é assim que funciona. E, normalmente, Deus te separa no auge do teu ministério onde tu tá. Cara, tô aqui, tá tudo top, maravilhoso. Agora eu vou te separar daqui. Deixa eu te levar para outro lugar para fazer outra coisa aqui, né? Então os caras estão lá servindo e Deus enxergou assim, esses caras estão servindo aqui, mano. Deixa eu separar eles, eu preciso fazer outra coisa com eles. E aí vai, e olha quanta gente, o que acontece? Quantas igrejas são fundadas a partir dessa separação? Porque os caras estavam servindo. Então, mano, quer que Deus te leve muito além, sirva. Sirva, sirva, sirva e sirva. Depois que você servir, serve mais um pouco. Você usou um exemplo na sua aula sobre aquele que mesmo gancho aí, no caso, a pessoa que quer... eu quero ter uma igreja, eu quero liderar uma igreja, qualquer coisa assim. Você usou esse mesmo exemplo. Cara, então faz o seguinte, vai servir em todos os ministérios. É um processo que a gente faz na igreja local, né? A gente entende que o pastor tem um chamado, cara, para estar em outro lugar e tal, e tá guardando tempo. A orientação é assim, cara, participa de tudo. De tudo. Serve em tudo que a igreja local faz, para que você saiba fazer tudo. Porque quem é que vai gerar isso numa nova igreja, se não o líder e o pastor? A gente carrega muito essa cultura na nossa igreja local aqui em Porto Alegre, que é uma igreja que é celeiro de pastores. A gente está aqui formando para enviar. Essa galera não fica. Formando para enviar, formando para enviar, formando para enviar. Então, se é um celeiro, esse cara precisa estar pronto, preparado para aquilo que Deus tem. Qual é a nossa orientação? Serve em todos os lugares. Sim. Aprende como é que funciona a comunicação, intercessão, diaconato, louvor, atendimento, não sei o quê. Cara, aprende tudo, mano. E daqui a pouco Deus vai te levar e tu tem... A tua formação prática tá pronta. Sim. Vai entender como é que funcionou, como é que era. É praticidade no serviço, né? Incrível. Celeiro. Show. Aleluia. Show. É isso que eu acho importante. A gente trazer esse assunto justamente para isso, gente. Para poder virar uma chave, um start na mente...
porque virou na nossa. Provavelmente quando o pastor estudou para preparar essa matéria, isso deve ter virado uma chave na mente dele, que nem ele comentou aqui. A gente ouvindo, cada vez que eu escuto mais essa matéria, vai virando mais uma chave. E às vezes vai até trazendo à memória coisas que com o tempo, né, você vai esquecendo e aquilo vai sendo reativado na sua mente, né? E é isso que eu acho interessante. E por experiência tem pessoas que às vezes que a gente ouve falar assim que qual é o conselho que o senhor daria para aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu não almejo nada. Tô bem assim do jeito que eu tô. Todo o conhecimento que eu tô adquirindo aqui, de repente, ali, eu tô fazendo carisma, mas eu não quero mais nada, quero ficar aqui. O senhor tem algum conselho para essas pessoas? Morre. Se o cara não quer mais nada da vida, pra que ele tá vivo, mano? Tipo, não, porque a gente se depara com algumas pessoas. Eu acho que eu fui forte aqui com você. Vai desligar o podcast, né? Mas, cara, o cara não quer mais nada da vida. Pra que ele continua vivendo? Não, porque tem. Eu não sei se o senhor já se deparou com pessoas... Ameba, cara, ser unicelular, que não tá cumprindo o seu papel eu tô aqui. Não, pra mim só aqui no diaconato tá bom ali, né? Arrumar as cadeiras, o negócio. Eu não almejo mais nada, assim, eu não quero mais nada, tá bom? Eu não sei, cara, porque, olha só, imagina assim, eu acho que o Senhor sempre vai ter crescimento para as nossas vidas. E crescimento não significa ocupar novos cargos. Sim. Eu não preciso ocupar novos cargos para crescer. Eu preciso estar atento àquilo que Deus quer. Daqui a pouco o Senhor quer me levar a aprender e crescer dentro daquela função que eu tô fazendo. Sim. Mano, eu tô falando aqui desse negócio de escudeiro. O Senhor tem me ensinado sobre o Ministério de Ajuda nos últimos 10 anos. É um desenvolvimento constante. 10 anos pensando sobre o Ministério de Ajuda. Cara, isso aqui que nós estamos falando aqui hoje é o fruto dos últimos 10 anos da minha vida. Quando demorou para formar a matéria? 10 anos, mais ou menos. É o que eu tenho vivido durante 10 anos. Nos últimos 5, especificamente, em Lagoinha, Porto Alegre, eu tenho vivido isso. Cara, eu preciso formar, meu pastor tá indo, tá fazendo e tal, e eu tô atrás resolvendo os BO que ele tá deixando, porque ele tá indo para frente. E essa é a minha função, e tudo bem, fui chamado para isso nesse tempo. Então, sabe, e não mudei de posição. Eu continuo sendo quem eu sou. Em algum momento teve alguns eventos pontuais. Nos últimos 10 anos, então, fui consagrado pastor. Depois uma liderança de ministério aqui. Aí depois vem pra Lagoinha e vamos servir, cara. Aí, cara, surgiu carisma. Bora, vamos implantar carisma. Mas não é por uma posição. É pelo serviço. Todos eles foi porque eu entendi que o Senhor estava me chamando para um serviço. Me chamando para servir naquele lugar, né? Então, cara, eu tô aqui, só o que eu tô fazendo tá bom. Deus tem alguma coisa para te ensinar ali. E isso vai te levar para outro lugar, que vai te levar para outro lugar, que vai te levar para outro lugar. Em Deus. E Deus, cara, fonte inesgotável de conhecimento é o nosso Deus. Quem conheceu a mente do Senhor, quem pode instruí-lo, Deus sempre vai ter coisa nova. Pra gente crescer. Crescer, pode ser que eu tenho entendido o meu chamado. Não, eu vou ficar aqui, cara. Eu sou o cara que tá servindo e vai arrumar a cadeira pro resto da vida e glória a Deus por isso. Tudo bem. Mas ele precisa crescer. E ser o melhor arrumador de cadeira que o Brasil, que o mundo já viu na história da igreja. É isso que o cara tem que olhar. Mano, eu tô aqui, eu sou só o cara da porta. Mano, então seja o melhor porteiro da história da igreja. Estevão foi mártir e era diácono. Era o cara que estava servindo a mesa. E foi o primeiro mártir da igreja. Enquanto ele estava servindo a igreja, ele foi apanhado. O discurso dele, né, gerou um baita problema no Sinédrio, e a história do cara como diácono tá registrada na Bíblia, mano. Eita. Então, ele não foi apóstolo, ele não foi pastor, ele não foi semideus, ele continua sendo diácono, e a história do cara tá registrada. É um cara que cresceu, não mudou de função, não mudou de cargo, não abriu igreja, e a história do cara tá registrada no livro de Atos. O que eu acho mais interessante nisso é como é que ele foi recebido. Aleluia, mano. É pra falar disso? Já virou corte aqui. Esse negócio do Estevão aí, bota no corte, cara. Meu Deus do céu. Como ele foi recebido. Mano, a Bíblia diz... Olha a história desse cara, do diácono.
Talvez aquele diácono que você menospreze na igreja. Talvez aquela pessoa que está ali servindo, quietinha no canto dele, cara. Ele marcou a história. Uma, por ser um mártir, e outra, por ele ver Jesus numa posição diferente do que Jesus está. Nossa, como assim, mano? A Bíblia diz que quando ele foi aos céus, né? Jesus foi aos céus para sentar à destra de Deus, sentar à direita do Pai. Bicho. E aí, no processo de martírio de Estevão, enquanto ele está sendo preparado para apedrejamento, ele diz que ele tem uma visão dos céus abertos e Cristo está de pé. Mano, é Cristo levantando do lugar onde estava, do lado de Deus, para receber o sacrifício de obediência de um diácono. É o diácono que você menospreza? Cara, o diácono talvez estivesse sendo menosprezado, estava defendendo a palavra, deu a vida pela palavra e é recebido por Cristo de pé. De pé. Eita. Olha, os outros discípulos, em outro momento, lá atrás, com Jesus, estavam discutindo. Senhor, coloca me coloca à direita e eu à tua esquerda e tal. Cara, ele não pediu nada. Ele deu a vida dele e Cristo o recebe de pé. Isso é... Porque ele estava fazendo a função dele. Irmão. Ficar sem fôlego, né? Só de né? Cara... Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Incrível, o negócio de ficar sem fôlego. Incrível. Mas, pastor Anderson, estamos se encaminhando ao término desse podcast, né? E antes de nós aqui, do pastor, dar as considerações finais dele aqui, né? Eu quero falar novamente... Abençoou a tua vida. Cara, abençoou. Você se sentiu edificado. Acrescentou alguma coisa aí? Cara, então compartilha. Se você recebeu o bem, cara... Compartilha esse bem de volta. Vai lá, compartilha com outras pessoas, curte, coloca o comentário aí, tá? Se inscreve no canal para que você ative o sininho, para que você possa, ali toda vez que a gente colocar um podcast, que agora é um por semana, é toda quarta-feira, meio-dia. Quarta-feira, meio-dia. Você vai receber a notificação se você tiver ali assinado o canal e o sininho ali. Então, pastor, as suas... considerações finais e depois vou pedir para o senhor fazer uma oração por nós aí. Converter os crentes. Cara, deixa eu vou fazer a minha consideração final lendo um versículo, né? A gente fala também sobre a ministério de ajuda nos dons, então eu queria te indicar para ler Romanos capítulo 12, entendendo ali os dons de serviço. Mas eu queria citar 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Então, primeira qualidade de como servir é ser firme. Mano, tá fazendo aí, ó, continua firmão naquilo que Deus te deu. Não abandona, não larga, te esforça, porque firmeza exige esforço, né? A segunda é constante. Continua caminhando, não para de caminhar. Às vezes você vai precisar diminuir o ritmo, às vezes aumentar, e não tem problema nenhum disso, mas não para. Firmes e constantes. E por último, abundante. Esse termo abundante, né, é constantemente trazido na Bíblia para trazer essa ideia daquele transbordar, né? Jesus veio, João 10:10, né? Vai falar que ele veio para dar vida e vida em abundância, né? Não é só ter vida, não é só viver, não é só existir. Não, cara, é aproveitar a vida, é se transbordar. Em outro momento ele vai dizer que a medida, né, é recalcada, sacudida e transbordante. Então o que eu quero dizer? O dom, aquilo que Deus te deu, precisa transbordar, precisa ser além de uma escala de igreja, além de cumprir um negócio. Cara, é abençoar a gente. Pro músico, mano, abunde. Eu tenho que ir lá cumprir escala com meu violãozinho. Não, mano, ora, Deus vai te dar abundância. Você vai tocar, as pessoas vão ser libertas. Você vai tocar em casa, o vizinho vai escutar, vai querer saber quem é que tá tocando e você vai falar de Jesus pra ele. Você canta. Não, eu não canto, só canta, cara. Ministra nas pessoas. Permita que Deus te dê canções. Que você escreva aquilo que vem do céu pro seu coração. Aleluia. O seu dom é servir lá, Romanos 12. Cara, sirva as pessoas, sirva numa ação social, sirva como voluntário na Etiópia. Sei lá, bicho. Mas transborde. Não seja um cumpridor de escalas.
Transborde. A gente está muito acostumado a só cumprir escala na nossa igreja. Não cumpre escala, não, mano. Transborda. Existe um dom e você precisa transbordar sobre a sua igreja, sobre a vida das pessoas, sobre quem está perto de você. Transborde. Acho que essas seriam as minhas considerações. Amém. Pastor, a gente tem o costume, como o senhor já sabe, nosso convidado nessa temporada, que nós estamos na 2ª temporada. Olha aí. Ele ora por nós. Então, se o senhor puder orar por nós, por gentileza. Claro. Senhor, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de deixar registrado isso, Senhor, para a posteridade, que pessoas possam ser edificadas através disso que nós temos falado. Que o Senhor possa transformar o coração das pessoas que estão olhando esse podcast, ouvindo esse podcast nesse dia, Senhor. E ele entenda a sua função, o seu lugar no corpo de Cristo. Nós fazemos parte do ministério de ajuda. Primeiro, Senhor, ajudando o Senhor como Cristo. Ajudando o Senhor na expansão do reino dessa terra. Senhor, talvez seja um pouco ousado dizer que nós te ajudamos, Senhor, porque o Senhor não precisa da nossa ajuda. Verdade. Mas eu sei que o Senhor nos coloca em lugares onde o Senhor está trabalhando para que nós possamos cumprir a nossa função. Então, eu quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem permitido na nossa vida. E que esse podcast possa alcançar, Senhor, as nações, ministrando o coração das pessoas. Senhor, abençoe esse tempo e te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amém. Então, você acompanhou aí mais um Carisma Podcast. Eu quero dizer para você, fica junto conosco. Até o próximo Carisma Podcast.